O Espírito da Verdade, capítulo 41, a tomada elétrica. De volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos para que algo vos fale de minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Aqui nós temos um espírito trazendo uma comunicação, durante a reunião sobre a sua existência pretérita. Sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, à maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Então, claramente, um espírito aqui que cometeu suicídio. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na Terra, era eu simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem do que eu, e exaltando a nossa felicidade, construímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro no Rio. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, porque fosse de ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Então aqui nós vamos assinalar a natureza deste espírito, Desconfiado, inquieto e amava a sua esposa com doentia paixão. Por quê? Porque a nossa natureza, ela vai atrair para junto de nós espíritos que sintonizam com a nossa maneira de ser. A gente volta a esse ponto. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca, e por guardar temperamento infantil a curto espaço, teve um nome enliçado a maledicência que fustiga a felicidade como a sombra persegue a luz. Então aqui o tema do texto, que é a maledicência. Em torno de nós fez-se o disse-me-disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando-se-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família reunindo várias acusações. Marina desertara dos compromissos do lar. Marina era ingrata e fiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornara-se irregular. Então a maledicência que vai crescendo. Muita vez, minha própria mãe zelosa de nosso nome chamava-me a brios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido direto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam meu raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Aqui nós temos claramente a descrição de um processo obsessivo. Lembrando sempre que no processo obsessivo os espíritos só conseguem ter essa influência sobre nós porque eles encontram em nós o material que eles vão potencializar, que eles vão exacerbar, para que aquilo comece, então, a nos perturbar e a tirar a nossa capacidade de ver com clareza e de raciocinar. Então, a esposa inocente procurando trazê-lo à razão, mas ele já com a mente perturbada pelas influências, naturalmente, mas influências que não estavam criando nada, estavam simplesmente fomentando a sua própria natureza. Como se eu fosse puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana.
Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergasta, cintilou o telefone buscando-me para aviso. 3 horas da tarde. Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos do nosso leito. Não tive dúvida e alvejei-os agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se, enquanto me deitavam olhares de imensa angústia, e porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com a bala certa, caindo logo após, para acordar no túmulo, agarrado ao meu corpo, mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama, a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam minha prisão. Então, retrato aqui de um espírito que, fora de si, enlouquecido, né, por estes espíritos infelizes, ele acaba assassinando e tirando a própria vida e vai se encontrar então ali, né, naquela condição de total desequilíbrio, de total desespero, que foi a condição que o levou a cometer o ato homicida e suicida ao mesmo tempo. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro da alma. O inferno de dentro, né? O inferno de fora, o local de fora vai ser sempre um reflexo do estado e do ambiente interno da criatura. Por muito tempo amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram por fim do cárcere de lodo, porque a misericórdia de Deus nos acompanha e sempre há de nos resgatar de nós mesmos. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pediram a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, venho dizer a todos, na condição de um réu, que para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. E o Espírito assina como Júlio. Uma mensagem bastante forte, mas bastante importante, e um aviso importante para todos nós. Muitas pessoas chegam na casa espírita retratando processos obsessivos, pedindo ajuda, sem se darem conta do quanto elas são peça fundamental para qualquer processo desobsessivo. A desobsessão da criatura acontece através da evangelização, da pacificação, do trabalho nas nossas tendências, nos nossos vícios e na implementação de um novo estado de ser com novos valores, com a presença do amor e de uma vida mais disciplinada dentro das leis de Deus. E, ao lado disso, também há uma chamada de atenção nossa no sentido do quanto que a calúnia, a maledicência é destruidora, fomenta a desunião e pode levar ao desequilíbrio das criaturas. Então, pensemos sobre isso, reflitamos o quanto nós estamos usando da nossa palavra, do nosso verbo, para falar coisas que são destrutivas, quanto nós estamos contribuindo para a fomentação de uma sociedade, de uma comunidade que potencializa esse tipo de ação, que é uma ação criminosa dentro das leis de Deus, porque ela vai contra a lei de amor, e, ao mesmo tempo, cuidar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, do nosso mundo interno, fazendo um processo mais poderoso que tem, que é o processo da autodesobsessão. Muita paz.